A paz, boa noite. Vai tudo bem com vocês? É uma alegria para a gente estar aqui essa noite, participando desse evento. Dá, povo de Deus, graça e paz. Como é bom estarmos aqui essa noite, nesse congresso abençoado. Ministério de Louvor, muito obrigado, viu? Bênção demais. Quantos estão sendo abençoados essa noite por esse louvor maravilhoso? Amém? Quero chamar aqui o meu amigo pastor Mateus Santiago. Chega aí, pastorzão. Amigo de muitos anos. A gente é novo, mas já caminha tem muito tempo, né, pastor? Amém. Nós vamos orar pelo pastorzão agora. Estenda as suas mãos em direção ao servo de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, pastor Mateus, que o Senhor possa usá-lo de uma forma extraordinária essa noite. Tu sabes, ó Deus, a luta que cada jovem, cada irmão aqui presente tem enfrentado, tem passado. São tantas ofertas desse mundo, tantas tentações, tantas coisas, mas nós somos chamados pelo Espírito Santo para vivermos em santidade e fazendo a tua vontade. Que o teu servo seja usado mais uma vez de uma forma maravilhosa essa noite. Silencia agora, ó Pai, os nossos pensamentos acelerados, nossa ansiedade. E nos lembre que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. É um privilégio poder estar aqui, servindo ao Senhor e pregando a palavra dEle aos meus queridos irmãos da PIB de Formosa. Para quem não sabe, meu nome é Mateus, eu sou pastor na Igreja Batista Balsa, Mãe Vicente Pires. A última vez que eu vim aqui era pastor de jovens e adolescentes na PIB de Goiânia. Hoje o cenário mudou um pouco. Hoje eu sou pai de 2 meninas, uma de 1 ano e 7 meses, outra de 3 mesezinhos. Minha esposa ficou cuidando delas, não pôde estar aqui. No entanto, veio aqui a minha mãe, França, meu amigo Valmir, irmão da nossa igreja, para me acompanhar hoje e amanhã. E um fato interessante, engraçado, pelo menos lúdico a respeito da PIB de Formosa é que a minha mãe, ela teve a infância dela aqui. Acho que poucos dos jovens estavam presentes nessa época, porque foi em 1965, não é isso? E alguém que é jovem há mais tempo, talvez. E então ela contou para mim que se converteu aqui aos 8 anos de idade, num dia em que o pai dela estava pregando aqui nessa igreja. E então essa igreja já tem uma memória maravilhosa em nosso coração e em nossas vidas. No entanto, eu quero partilhar hoje com você a respeito das coisas do alto e gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, vamos ler dos versos 1 a 17. Colossenses 3, 1 a 17, vamos pensar nas coisas do alto, vamos falar das coisas do alto. E o nosso tema geral, né, é off para o mundo, on para Deus. E a nossa passagem bíblica é sobre a santidade do Senhor. A minha versão aqui está na mesma de vocês aí, a nova versão internacional, e eu gostaria de convidar você para ler comigo esse texto e meditar um pouquinho nas escrituras do Senhor. E vamos então ficar on para Deus e off para o mundo agora. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas:
ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Amém? Olha aqui, Colossenses é uma carta incrível e ela é escrita para um povo que vivia numa cidade portuária, que era uma cidade pagã. Muito obrigado, meu querido irmão. E essa cidade, então, tinha suas próprias práticas, inclusive práticas muito incultas, ou melhor, muito de adoração e práticas pecaminosas a divindades que não eram Deus. E então, Paulo escreve essa carta à igreja de Colosso para que eles possam ser transformados e viver a realidade de Deus. E ele, de uma maneira muito linda, mostra quem é Cristo, a natureza de Cristo, e ensina, então, a vida com Deus. Nesse capítulo 3, ele traz conselhos muito práticos sobre como eles devem viver a vida nova que agora foi ofertada a eles. E isso tem tudo a ver com o nosso tema sobre ser santo, porque Deus é santo. Tem tudo a ver com estar conectado, especialmente porque depois que a gente assume um compromisso com Cristo, nem sempre a gente sabe qual é o próximo passo a dar. E as pessoas, elas nos orientam de diversas maneiras. Algumas nos orientam de maneira religiosa, outras nos orientam de maneira social, outras ainda nos orientam de maneira sexual, outras nos orientam de maneira profissional. Mas aqui eu achei muito interessante que ele traz todas essas áreas da vida, abarcando sobretudo a natureza nova e a conexão com o céu. E ele então constrói um discurso aqui, ou melhor, constrói um texto baseado nas coisas que não devemos fazer e a substituição por coisas que devemos fazer. Isso é muito legal, porque a gente tantas vezes pensa que viver a vida com Cristo e a nova vida de Cristo é não fazer coisas, né? A gente pensa então em não fazer. Mas a gente não pensa que quando a gente abandona determinadas práticas, é necessário que outras sejam colocadas no lugar para que possamos viver uma vida nova. Você não fazer algo e achar que aquele tempo, aquela dedicação que você tinha antes a uma vida antiga, vai ficar vazia, é uma ilusão, porque nós somos seres agentes e transformadores. Então, no momento em que você deixa uma prática, você precisa adotar outra no lugar, para que essa prática não fique vazia, para que esse espaço não fique vazio. Já dizia nossa avó, né? Cabeça vazia, oficina do... você tem voz, isso aí, isso mesmo. Então, o apóstolo Paulo, ele começa nos mostrando que nós temos uma nova natureza e temos uma direção para olhar. É para o céu, é para as coisas do céu. E aqui já fica metade dos crentes que vivem na terra. Na verdade, eu quero dizer para vocês que nós somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos e que votamos, inclusive, nas eleições em outubro e que temos direitos e deveres a cumprir. Mas nós não somos apenas cidadãos da terra, e essa é a questão. A gente, às vezes, aprende que a
terra é, então, o lugar onde devemos prosperar, o lugar onde todas as promessas de Deus se cumprem, e o lugar onde tudo acontece. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que quando Jesus se manifestar, haverá uma manifestação para a gente também em glória. E isso não é nesse tempo, não é nesse século, não é nessa terra. E eu quero que você saiba que quando ele se refere à terra aqui, as coisas terrenas, as coisas da carne, ele não está falando de maneira material, a respeito deste lugar, planeta Terra, que é azul e que tem os continentes. Não, não. Ele está falando de uma ordem, de um século, de um tempo, de um tipo de sistema que nos está escravizando. Russell Shedd tem um livro chamado O Mundo, a Carne e o Diabo, que nos faz com muita clareza perceber os 3 inimigos que tentam destruir a nossa alma, e o mundo é isso. Esse mundo é justamente esse sistema que nos tenta roubar o tempo, a atenção, o esforço, o amor, a paixão, a admiração pelas coisas de Deus e do céu. E é justamente isso que a gente tem perdido. A ponto de que quando a gente vem e fala sobre céu, muitos cristãos não se importam, mesmo que isso seja exatamente o futuro para o qual eles estão destinados. E é interessante porque se você não vai para o céu, então só te sobra uma outra alternativa, o inferno. E a gente não quer falar disso, mas ficar na terra a gente sabe que não vai ficar. A gente sabe que as coisas mudam e haverá novos céus e nova terra, mas isso é só para quem puder acessar a realidade celeste. Então, é necessário que nós vivamos essa nova natureza, essa nova realidade, esse novo estilo de vida. E aqui você precisa entender que ele é um estilo de vida com novas práticas, nova mentalidade, nova cultura, novo ambiente, novo falar, novo jeito, novo cheiro, novos valores. E ele, o apóstolo Paulo, ele então nos conta o que a gente deve abandonar. E ele então começa falando sobre desejos maus, imoralidade sexual, impureza, tudo isso que nos é ofertado dia após dia na terra. Coisas essas que ele sabe que quem não viveu é porque está vivendo. Quem não tem um passado, irmão, é porque tem um presente. Isso é coisa muito séria. Se você não tem uma história a respeito de como você foi, é porque você ainda é. E é necessário sermos transformados. E é impressionante porque ele mostra essas coisas que a terra nos tem a oferecer, que este século nos tem a oferecer, que esse sistema nos tem a oferecer. E ele diz, olha, à medida que você está vivendo com Cristo, agora você tem que fazer morrer essas coisas. Porque se você não fizer isso morrer, isso vai te matar. É simples assim. E às vezes a gente entende que a Bíblia, o Evangelho, a lei de Deus, ela é uma série de regrinhas, como se fosse um campeonato, um joguinho, que quem cumprir mais pontos vai para o céu. E quem perder menos pontos consegue conquistar a vida eterna. E assim, se você não conquistar muitos pontos, é provável que você vá para o andar de baixo. Ou como o pessoal diz, vai de tobogã para o inferno. Não é isso? Mas não é essa a realidade. A lei de Deus, ela é o caráter de Deus. É quem Deus é a natureza de Deus, e isso não vai passar. Jesus diz, céus e terra passarão, mas estas minhas palavras jamais passarão. E ele fala das profecias porque ele fala da natureza de Deus. E o que Deus faz é nos moldar a sua natureza, é nos dar uma nova natureza. E eu já vou logo dizendo para você, que está tentando fazer um esforço para viver uma vida nova, como se isso fosse uma academia, um hábito de leitura, ou qualquer outro tipo de disciplina. Não vai conseguir, não é assim. Não é assim, porque você precisa ter uma nova vida para que os novos hábitos possam chegar até você. Você precisa ter uma nova natureza para que essa natureza possa manifestar esses novos hábitos. A natureza terrena, ela só tem essas coisas para nos trazer. E infelizmente, como isso é a natureza de Deus, a lei de Deus é a sua natureza, quem vive nessa situação pecaminosa recebe a ira de Deus como consequência, como resultado, ou como diz Romanos, como salário, a morte.
E aí, então, o apóstolo Paulo lembra que nós vivemos nisso, mas que agora a gente precisa trazer uma nova natureza para dentro da nossa vida, uma nova linguagem, um novo tratar. E é impressionante porque quando falamos em estar on para Deus ou falamos da santidade, a gente sempre vai falar sobre um relacionamento que ele é tanto vertical, que é para cima, quanto horizontal, que é com os irmãos. E a nossa relação com Deus, ela ocorre de uma maneira muito profunda e reflete de uma maneira como a relação com os nossos irmãos. E eu gostaria muito demais de falar hoje sobre a relação com Deus e amanhã sobre a relação com os nossos pares, com os nossos próximos, com as pessoas que nos envolvem, mas isso é totalmente ligado, totalmente conectado. Não tem como você dizer, eu tenho uma relação com Deus e ela é profunda, ela é cheia de mistério e ela é cheia de coisas maravilhosas, mas se a relação com o seu próximo ela é maldosa, isso é uma mentira, já dizia João. Então, se você diz amar a Deus a quem você não vê, como você pode odiar o seu irmão a quem você vê? É simples assim, o seu irmão foi criado à imagem conforme a semelhança de Deus, o seu irmão foi alvo e objeto do amor de Deus, o seu irmão, ele reflete, ele recebe tudo que você recebe de Deus e toda a sua relação com Deus, ela é demonstrada na relação com o seu irmão, a ponto de que com quem você mais anda, com quem você mais se parece. Ou a gente tem alguns tipos de sei lá, coisas na nossa mente que foram colocadas, né? A gente pensa que uma pessoa muito santa, por exemplo, ela é um tipo de pessoa que ela é inacessível, que ela não anda com os outros, e que quanto mais ela tem tempo sozinha, mais, ou de solitude, mais então ela é santa. Quando, na verdade, a nossa santidade ela é demonstrada justamente pelo amor a Deus e o amor ao próximo, e nisso se resume a lei e os profetas. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca diversas práticas que têm uma relação com Deus, mas que têm diretamente conectada uma relação com os nossos irmãos. E ele diz, olha, você está se revestindo do que é novo, abandona o que é velho, tira. Ele usa como que exemplos de nova vida, novas roupas, novos hábitos, novas e velhas coisas, né? E ele nos diz que nós estamos sendo renovados conforme a imagem do nosso Criador. Isso é bonito porque em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou. Então, nesse ponto, nós fomos criados à imagem de Deus, mas nós não mantivemos a imagem em nós. Nós precisamos ser renovados no conhecimento para que a gente possa se parecer de novo com Jesus. Precisamos ser transformados para que a gente possa voltar às origens da imagem para a qual nós fomos criados. E é impressionante porque a gente sempre tenta achar uma foto de Jesus para que a gente possa se parecer com ele, né? Seja o Jesus da série The Chosen, que eu acho super simpático, ou o Jesus do Mel Gibson, né? Que ele já é mais enigmático. Ou aquele Jesus do filme Jesus, que tem olho azul e parece um pouquinho mais com as imagens da Igreja Católica, né? Mas o fato é que tudo aquilo não representa nada, senão o caráter de Jesus. Por isso nós temos que ser renovados, não em maneiras de vestir propriamente, mas primeiro precisamos nos revestir dos hábitos, da cultura, das leis, do amor a Deus e às coisas de Deus. E aí depois todas essas coisas vão sendo refletidas assim. E é por isso que ele diz que não faz diferença se a pessoa é grega, é judia. E aqui nós estamos numa igreja mista, né? Uma igreja que tem tanto o povo com os hábitos judaicos, que vem da lei, que vem das cerimônias, quanto com o povo grego, que são hábitos completamente diferentes. E, apesar de tudo, a nossa cultura, ela tem características que nos levam a pecar e que nos levam a adorar a Deus. E o livro Fator Melquisedeque, ele nos mostra que Deus ele deixa seus rastros pela cultura, mas infelizmente o pecado também deixa. E nós somos uma igreja lá em Vicente Pires, em que nós falamos que o idioma oficial da nossa igreja é o portunhol, porque nós temos 8 famílias de língua espanhola, né, sendo que 7 são cubanas.
E às vezes a gente tem ali alguns tipos de choques culturais, né? Ah, você não pode dizer isso na minha terra. Ah, na minha terra aqui você não pode fazer aquilo. Não, porque na nossa cultura é assim, na nossa cultura é assado. E seja lá qual for a desculpa que a gente dá, lá o padrão é a Bíblia. O princípio é a Bíblia. Não importa se no Brasil faz-se assim, no Paraguai, que temos uma irmã, faz-se assado, ou em Cuba faz-se de outro jeito. Não. A questão que importa é o que a Bíblia nos diz. E para você, precisamos trazer esse tipo de preceito. Já ouvi gente que usa palavrão dizendo: ah, mas isso aqui é uma questão da minha região, é o meu estado. Pessoas que usam palavras más para ferir as outras, usam de sistemas de chantagem e jogos, dizendo: não, mas isso aqui é de família, não, isso aqui é meu temperamento, esse é meu jeitinho de ser. A Bíblia não está, de maneira nenhuma, em comunhão com o seu jeito de ser, em concordância com o seu jeito de ser. Ou você está em concordância com a palavra de Deus, ou você está em pecado. Não importa qual seja, mas a minha família, mas o meu jeito, mas a minha cultura, mas o meu tempo, mas o... Não é isso não. Ou é a palavra de Deus, ou você está em pecado. Essa é uma questão inegociável. Não podemos dar desculpas para os nossos pecados. Davi disse que enquanto ele encobria o seu pecado, os seus ossos apodreciam. E muitas vezes a gente encobre o nosso pecado num ambiente social. Você fala: eu só tenho aquela postura na empresa porque é uma postura geral. Eu preciso ser mais duro. Eu preciso dar um jeitinho. Ou na sociedade você fala: mas se eu não conseguir falar igual aquelas pessoas, eu vou ser ridicularizado. Ou até aquelas pessoas que já usam, falam: não, eu falo desse jeito que é para ganhar almas para Jesus. Vai ganhar ninguém para Jesus. Porque se o sal perde o sabor, então ele não serve para mais nada. Se você não faz diferença no seu lugar de trabalho, de estudo ou qualquer outra coisa, então realmente você não aderiu à nova natureza e você não está vivendo a nova vida. Uma coisa é fato: você só consegue viver a nova vida quando você adere à nova natureza. Você não consegue, Jesus nos lembra muito claramente, não consegue remendar panos velhos em odres novos. Você não consegue botar vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo vai se expandir, o odre vai rachar. E os panos velhos, quando o vinho se expandir, vai rasgar. Fato é que não combina. Vinho novo, odre novo. Realidade nova, natureza nova. Tem muito crente que não entende porque está dando tudo errado na vida. Tem muito crente que não entende porque que Deus está pesando a mão. Tem muito crente que não entende por que de novo, Senhor, eu tive um relacionamento tão frustrado. De novo, Senhor, os meus negócios não foram para frente. De novo, Senhor, as coisas não estão indo bem. E olha, quer participar das promessas celestes? Viva a realidade celeste. Agora, a gente quer o melhor dos dois mundos, né? A gente vai ter o melhor do mundo de baixo. Isso é muito sério, isso é muito importante. Nós sofremos por Jesus, nós lutamos por Jesus, mas quando a glória de Jesus se manifesta, nós vivemos a glória de Jesus. Essa é a grande diferença de estar off para o mundo e on para Deus. Quem está off para Deus está on para o mundo, não tem jeito. Muita gente, quando vai namorar, fala assim: ele é do mundo, mas ele é melhor que muito crente. Não, querida. Está morto. Você está namorando um cadáver. E vou dizer mais. Pode estar bem maquiadinho, mas com o tempo fede. Isso é um fato. Essa é uma tristeza. E ou você muda a sua mente e começa a viver as coisas do céu, ou você vai viver a morte mesmo. Duro, mas verdadeiro. Duro, mas honesto. E ainda é menos duro do que o resultado de escolhas que nos encaminham para a morte.
E por isso, eu preciso dizer para você que você é santo, que você é escolhido, que você é amado por Deus. E é por isso que você precisa passar isso adiante. É por isso que você precisa se revestir disso. É por isso que você precisa adotar isso para a sua mente. É por isso que você precisa viver como quem vive essa realidade. Eu não sei se você já viu gente que é pobre, mas é dublê de rico. Levanta a mão quem já viu alguma coisa assim. Dublê de rico. Dublê de rico, amém, amém. Já vi muito disso. Né? Então a pessoa ela anda assim com roupas caras, telefone caro, às vezes tem até um carro caro ou qualquer coisa assim. Você que já viu, né, sabe que isso é completamente incompatível com a renda familiar, com a renda da pessoa, e cada um tem sua escolha de vida. Mas aqui eu só quero usar como um exemplo para o fato de que tanta gente veste roupa que não compete a ela. Veste uma realidade que não compete a si. E isso é, tanto aquele pessoal que é maldoso, mas quer bancar o bonzinho, em época de eleição acontece isso demais, mas também serve para o crente que é cheio das promessas, da bondade de Deus, das coisas de Deus, e pode acessar isso, mas ele não acessa. Ele fica ali mendigando, ele fica ali vivendo de sobras, porque ele podia viver o melhor de Deus. Ele podia viver a plenitude do que Deus tem para a vida dele. Ele podia viver os mistérios de Deus. Ele podia viver a sabedoria de Deus. Ele podia viver, inclusive, a profecia que Deus tem para a vida dele, mas ele não vive. E então o crente acaba vivendo uma miséria espiritual sem precisar, sabe? O cara que passa fome com a despensa cheia, pessoa que poderia, mas nunca vive. Não quer dizer que você não vai para o céu, só quer dizer que você realmente está fazendo da única oportunidade que é a sua vida, uma péssima escolha. Porque a gente sabe que a gente vai para o céu e vai ser ótimo, mas a gente também sabe que só se vive uma vez, vindo depois do juízo, e que as nossas obras nos acompanharão. E é por isso que nós precisamos nos revestir do que é novo, e viver de compaixão, de bondade, de amor, de delicadeza, de perdão. Aí, meus irmãos, tem um ponto que você é crente e você não entende porque você não vive. Você fala, não estou entendendo, por que eu sou de Jesus e eu não estou vivendo a paz de Deus, que excede todo entendimento, que Filipenses fala, que tantos pastores pregam, que é tão maravilhosa. Você não entende por que você é de Deus, mas você não está acessando a sabedoria de Deus. Bom, queridos, é justamente por isso. Aqui, em especial, sobre a paz, é porque a paz de Cristo é um árbitro nos nossos corações. Então, quando nós estamos vivendo a verdadeira comunhão e o plano que Deus tem para nós desfrutamos da paz. Caso contrário, a gente vai ter que viver igual ao mundo, que consegue encontrar paz só no meio... E nem é paz, né? Existe uma diferença entre consolo, paz e alegria e completa analgesia, anestesia e fuga. O que o mundo oferece é isso. Ele fala, a sua vida é horrível? Uai, vamos fingir outra vida. Vamos esquecer da sua vida. O que Jesus oferece para a gente é, está difícil? Você vence no meio do difícil. A realidade é dura? Eu tenho coisas mais poderosas e profundas ainda, que também são realidades sobre a sua vida. Isso nos traz paz. Só que, é justamente, essa paz não mente. Então, se você não tem paz, esse é o momento em que você procura alinhar a sua vida no padrão de Deus. E é engraçado porque muitos crentes não têm paz e a gente acha que o pecado ele é prazeroso, mas tem gente que também se martiriza com o pecado. Por exemplo, Deus nos manda que trabalhemos 6 dias, descansemos um 7º, né? O batista, adventista do 8º dia, seja qual for o negócio. A gente não faz, a gente fica se martirizando, se escravizando com a realidade do mundo, trabalhando que nem um condenado e nunca se dedicando a Deus, nem ao descanso, que é um direito adquirido. Direito adquirido por Deus para nós, que descansou. Às vezes a gente se sente
melhor que Deus. Outra coisa horrível é a gente se prender em relacionamentos tóxicos, que tantas vezes não precisávamos estar passando por isso, não precisávamos nos entregar a esse tipo de coisa, e a gente se entrega, e a gente não tem prazer nenhum, mas mesmo assim se escraviza, sendo que Cristo já nos libertou, para que de fato sejamos livres. Outra coisa que nós podemos viver é justamente a liberdade de adoração, da busca plena de Deus, e a gente deixa isso e vai matando a nossa alma e vai tentando arranjar para o nosso corpo as soluções que o mundo dá. É como se você desse comida de avestruz para um leão. Rapaz, eu tenho certeza que avestruz e leão não comem a mesma coisa. Eu acho que o leão come o avestruz. E você precisa perceber a diferença do que te alimenta de verdade. Que eu vou dizer para você, é o que vem do céu. É a natureza do céu, são as coisas do céu. Aí então, você vai encontrar forças. Aí então, quando Isaías nos diz, né, Isaías 40, até os mais moços, eles se desfalecem e caem. Porém, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto com asas, andam e não se cansam, correm e não se fatigam. Olha que coisa maravilhosa! São promessas de Deus para aqueles que se alimentam da esperança de Deus e não da falta de esperança do mundo ou de qualquer outra coisa. São verdades que só acessa quem vive por Deus. O Ministério de Louvor da Assembleia de Deus, que incrível cada música que vocês cantaram. Que incrível cada mensagem que vocês disseram, porque é justamente uma canção de protesto contra o mundo. Nós vivemos contra essa Babilônia que fica tentando dominar não só o nosso coração, mas tudo que nos cerca. Nós precisamos viver para Ele. Ele é o nosso prazer. Tudo que não for por meio de Cristo, que é tudo e está em todos aqui, dito no texto, provavelmente vai ser uma grande frustração na sua vida. Às vezes a gente tenta colocar prazeres que não passam por dentro do amor e do propósito de Deus para as nossas vidas. Normalmente eles são depois grandes feridas que nos acompanham. E isso é triste. Por isso, no último versículo que o apóstolo Paulo coloca antes de dar instruções para a família, que a gente não vai acompanhar hoje, é que tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou seja em ação, tem que fazer em nome de Jesus. E em gratidão, olha só. E aqui nesse ponto, eu não vou dizer que estou aprovado, pelo contrário, sempre prego para mim primeiro essas realidades. Mas nesse ponto, a gente precisa parar e pensar, o que eu estou fazendo é por Cristo? O que eu faço, eu posso dizer que faço em nome de Jesus? Estou representando Ele? Porque quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, a gente precisa fazer isso para a glória de Deus. Em outra passagem bíblica, o apóstolo Paulo diz que tudo que não provém da fé é pecado, e eu acho esse texto muito pesado. Chega a ser uma coisa difícil de digerir, né? Mas, às vezes a gente tem, e foi ensinado, conceitos de santidade que não são os bíblicos. E eu quero colocar isso diante dos irmãos agora, para que de uma maneira muito prática, a gente possa se libertar disso e viver a nova realidade, tá bom? E a primeira questão é que, normalmente, a gente tem essa coisa de que a santidade, ela é uma coisa, ela é um elemento que ela é para o culto. Então, é como se você botasse uma roupa para a igreja, para um ambiente eclesiástico, para as coisas do pessoal de Deus, para falar ali no grupinho do WhatsApp da igreja, paz do Senhor, irmão, graça e paz, ou seja, qual for o jargão. E então, você pensa que isso é santidade. Então, você se reveste disso, vem para a igreja, vira a chave, aqui você é sorridente, aqui a família é feliz, aqui você sabe o versículo, aqui você joga de acordo com o cenário.
Mas aí quando você sai daqui, já é outra coisa. Deus não está lá não, Deus não tem que estar, Deus não tem nada a ver com meus negócios, Deus não tem nada a ver com meus estudos, Deus não tem nada a ver com minhas amizades, Deus não tem nada a ver com nada além da igreja. Afinal, a igreja é o território de Deus, a igreja é a casa de Deus, então ele fica lá. Isso é um pensamento completamente errado. E que, inclusive, algumas pessoas do Antigo Testamento, elas deixam vazar isso, mas que nunca foi de Deus. Afinal, Deus, ele nunca foi um Deus que se ateve num terreno ou numa casa. Então, quando Davi decide colocar para Deus, construir para Deus uma casa, porque Davi olha então para o tabernáculo, aquela tenda que eles passeavam pelo deserto, até chegar num lugar bom, e ele olha para o seu palácio, Davi diz: poxa vida, a minha casa é melhor do que a casa de Deus, que vergonha, vamos fazer para Deus uma ótima casa. Poxa, afinal, eu sou servo de Deus, eu não vou deixar a casa de Deus ser pior do que a minha casa. Aí então, acontece toda uma reviravolta, e Deus olha e responde através do profeta Natan para Davi, e fala assim: Davi, você acha mesmo que eu habitei em tendas durante todos esses anos? Você acha mesmo que sequer os céus dos céus podem me conter? Davi, você não está um pouquinho errado na sua teologia, não? Olha, pode construir o templo, faz aí o jeito que você quer, mas não, você não vai construir o templo, não. Seu filho vai, porque você deu uma enrolada aí no meio do caminho. Mas eu quero que você saiba que eu não vou estar lá. Eu vou olhar para lá. Quando vocês se ajoelharem, eu vou me compadecer de vocês quando vocês se humilharem, eu vou ouvir e receber a oração de vocês quando vocês se entregarem a mim. Mas tudo é meu amigo. A sua casa é minha, a terra é minha, os céus é meu. Eu não habito em tendas feitas por mãos humanas. Então é nessa hora que você descobre que Deus, ele é o famoso onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus está no inferno? Olha, se você quiser, a pastora Amanda um dia responde essa pergunta. Mas a presença de Deus, ela precisa acompanhar você. Ela precisa fazer parte. A sua casa precisa ser um altar de adoração a Deus. O seu carro precisa ser um lugar de sacrifício a Deus. O seu trabalho, o seu estudar, o seu falar, as suas amizades, os seus aniversários, as suas festas precisam ser festas de adoração a Deus. Fala, isso é possível? Não só possível, como isso é desejável. Agora, as festas que você está habitando, os meios que você está indo, os filmes que você está assistindo, isso pode ser feito em nome de Jesus? Isso é um ponto importante. Isso é um ponto importante para você perceber se isso tem a ver com a sua nova natureza. Se cabe Jesus, o Jesus da palavra de Deus, dentro disso aí, se ele pode ser adorado por meio disso, ou se a ele pode ser dado honras, pode ser agradecido por isso, legal, legal. Por isso que, inclusive, até o nosso falar tem que ter hinos, cânticos espirituais. Você fala, oh, glória, paz do Senhor, varão, qualquer outra coisa. Você fala essas coisas porque você está tentando trazer o céu para a terra, porque a terra já está cheia demais de inferno. E é nesse ponto que muitas pessoas, elas se esquecem, porque elas comprimem Deus a um lugar que Deus nunca sequer disse que ele estava. Inclusive nesse lugar aqui, nesse lindo templo, nesse lindo auditório, vamos dizer assim, Deus está aqui. Deus ouve essas orações quando o povo o adora. Afinal, multidões se juntando para cantar canções bonitas pode acontecer em estádio, Deus está completamente longe. E é necessário que você perceba a diferença entre essas coisas, entre uma liturgia e uma adoração de verdade. Por isso que tantas vezes nós fazemos os passos, e eu quero chegar no segundo ponto da santidade, é as pessoas tentarem pensar que santidade é um estilo de programa de recompensa, programa de pontos, né, DOTS, seja lá qual for o programa de pontos aí para que você conhece,
de cartão de crédito ou qualquer outra coisa. Então você começa a fazer tantas coisas para Deus, você jejua, você ora, você entrega o dízimo, você vem cantar, você conta a sua lista de presença no culto, você fala, pastor, eu estava lá domingo, inclusive na quinta eu estava, sábado de congresso eu estava. E aí você começa a pensar que a santidade é isso, esse checklist de tarefas que você vai fazendo, como se você tivesse gamificado a Bíblia. Não tem nada de errado nisso, mas isso precisa ser a manifestação da sua nova natureza. Isso não pode ser um jogo de pontos com Deus. Afinal, se a gente tentar jogar qualquer tipo de jogo de pontos, a gente vai ter um problema igual a Moisés. No dia em que Moisés estava lá tirando o povo do deserto, e ele resolveu fazer as coisas do jeito dele, e isso consta em Números, Deus falou, Moisés, você acha mesmo que você tem crédito comigo? É isso, eu mando você fazer uma coisa, você faz outra, porque você está muito bonzão aí você fala, pode abater, que aqui eu tenho conta nessa casa. Você fala, não, por causa disso você vai ver a terra prometida, mas não vai entrar. Não vai entrar. Então é muito importante a gente parar de pensar que a gente é o santarrão, que a gente é o crente de primeira classe, o crente que já fez coisas demais para Deus, e por isso agora já não está mais no tempo, ou qualquer outra coisa assim, eu já não estou mais nesse nível não, a recepção não é para mim não, desculpa pastor, é porque agora eu já não, aqui é muito alto o nível de poder, entendeu? Então eu não posso servir de outra maneira não. Querido, isso é um grande equívoco. A santidade ela se manifesta justamente na delicadeza com o amor, nos passos mais simples da vida, e na humildade, na gratidão, em momentos difíceis da vida. Porque santidade não é sobre pontos, santidade é sobre relacionamentos. E, sobretudo, relacionamento com Deus e com o seu próximo. E é nesse ponto que eu gostaria de parar, para que a gente amanhã possa lidar com o fator relacionamento, especialmente com os irmãos. Mas hoje, eu queria perguntar para você, tendo em vista tudo que a gente falou aqui, como está a sua vida de santidade? Você está contando quais foram os últimos cultos que você veio aí, é isso? Faz isso não, irmão. Está contando quantas vezes você orou aí antes de dormir? Porque você pegou no sono e estava muito cansado, é? Não faz isso não. Você precisa se revestir do que é novo. Se hoje Deus está te incomodando para você abandonar rodas de conversa, se Deus está te incomodando para abandonar trabalhos, se Deus está te incomodando para abrir mão daquele seu descanso, seu lazer, que você fala, mas não tem pecado nisso. Não tem pecado, mas também não tem Jesus, né? Essa é a hora que você se consagra de verdade. Porque agora vai ser tudo dele. Vou te contar um segredo, que pouca gente conta isso, mas é totalmente verdade sobre a vida cristã. Ou Deus é dono de tudo ou Ele não quer nada. Porque Ele já é dono disso. Só que Deus, Ele é gentil. A carta que ele escreve, inclusive, né, em Apocalipse, a igreja de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, esqueci. Esmirna, não sei, pode ser. Ele diz, olha, eu estou à porta e bato. Efésios, né? A igreja de Éfeso. Obrigado. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe para onde que ele escreveu isso? Para a igreja dele. A igreja já era dele. Ele estava deixado lá de fora e ele estava batendo na porta. Gentil, né? Porque ele não vai arrombar. Afinal, Deus ele não toma a sua vida porque ele é um totalitarista jogando war. Deus ele toma a sua vida porque você não cuida dela. Você não sabe cuidar dela. Aliás, a sua vida nem foi feita para você.
Você é muito pouco para a sua própria vida. Ela precisa de mais. Ela precisa de Deus. Ela precisa que Deus seja o centro ali. Ela precisa. A sua vida clama por isso. Em Romanos 8 nós temos inclusive que a própria natureza, ela geme com dores de parto, esperando a redenção do seu Criador, assim como o seu corpo tantas vezes faz. Assim como a sua natureza tantas vezes pede, e você fala, eu estou com vontade de algo que eu não sei o que é. Eu vou te dizer, é a presença de Deus. É o habitar onde é o único lugar que o seu espírito descansa. É a realidade da paz a qual você precisa há tanto tempo, está à sua disposição, mas você não acessa, porque você não acha que é a solução. É fazer as coisas do jeito de Deus e para Deus. Quando você fala, não vai dar certo não, Deus, e você se coloca no lugar de Deus na sua própria vida, sendo que quem sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade é Deus. É nesse ponto que a nossa mente precisa dar uma virada. E vou dizer, quando a mente vira, quando o coração vira, quando a gente se entrega completamente, então o restante ao nosso redor começa a virar também. Não vou dizer que a gente vai para o céu, que a gente está no céu e que tudo vai ser rosas e a gente vai parar de sofrer. Isso não é verdade. Mas eu vou dizer que você vai ter uma alegria indizível, como aqueles irmãos em Atos capítulo 16, Paulo e Silas na prisão à meia-noite, espancados, humilhados, aprisionados, acorrentados, doloridos e cansados, começam a louvar, como se fosse a gente num sábado à noite, depois de ter descansado, porque nem precisou trabalhar. E o que eu nem vou dizer que a realidade de alguns pode nem ser, às vezes você saiu correndo do seu trabalho, e eles louvam, e o louvor deles é tão natural, é tão profundo, é tão sincero, que Deus ouve. E aí cadeias caem, a prisão treme, vidas são salvas. Salvas em todos os aspectos, porque o carcereiro ia se matar e porque ele não conhecia a eternidade. Tudo muda. O cenário pode às vezes até não mudar do jeito que você sonhou que mudaria, que você quis que mudaria, mas que muda, muda. E para melhor. Nessa hora eu quero desafiar você. Eu quero convidar você, eu quero constranger você para viver uma coisa que o mundo não tem, não conhece e não pode te oferecer. É a consagração completa ao Senhor. É ficar off para o mundo e on para Deus. É fazer o compromisso de porque o seu Redentor vive. Por causa dessa realidade, você vive uma nova vida agora. E você quer tudo dessa nova vida. Você não quer ela pela metade. Você não quer assistir só o trailer dessa vida. Você quer o filme inteiro, estendido, sem cortes, versão do diretor. Ou você vai ficar aí, só imaginando o que poderia ter sido a sua vida, os milagres que você poderia viver, a bênção que seu lar poderia desfrutar, a transformação que o seu redor poderia estar vivendo. Olha, uma coisa que eu descobri sobre santidade é que ela não é um motivo que nos leva para o céu. Ela é a natureza do céu. E quando nós escolhemos viver longe da santidade de Deus, nós não perdemos o céu, eu não acredito nisso. Provavelmente, se nós estamos vivendo longe da santidade de Deus, ou a gente nunca teve o céu em nós, o que é grave, é perigoso. Ou a gente está vivendo o pior tipo de vida que um cristão poderia viver, a mais miserável. E a gente está tirando o céu dos que estão em volta de nós, que poderiam estar vendo e vivendo e provando a nova realidade. Aí sim é um problema sério. Porque aquela pessoa que poderia ter sido salva pelo seu procedimento, porque ela conseguiu ver o céu em você, ela não vai ver. Aquela pessoa que está perdendo a esperança de vida, que não tem paz, ela nem acredita que isso exista. Aquela pessoa que um dia
sempre sonhou em ter família, mas ela já foi tão decepcionada que poderia estar vendo a sua família sendo restaurada e mostrando o que é uma família de Jesus. Essa pessoa já desacreditou, porque você não vive, simplesmente não acessa aquilo que Deus já te deu, que foi conquistado a preço de sangue. Não foi de graça. A graça foi o que você recebeu, mas foi pago. Por isso, nessa noite, eu convido você a buscar a realidade do céu, a buscar a nova natureza, a fazer um pacto com Deus. Feche seus olhos, ora comigo, entrega ao Senhor a sua vida por completo. Isso pode envolver algo, alguém, isso pode envolver um lugar, um tempo, isso pode significar para você aquelas coisas que você não gosta de falar para Deus, para ninguém. Mas é a hora de entregar. Para de viver pela metade. Você queria a resposta, não queria? De por que as coisas estão assim? Está aí a resposta. Chega de viver isso. Chega. Ora para Deus agora. Entrega. Fala, vai ser do seu jeito, Deus. Vamos fazer do seu jeito agora. Tá bom, pode ser do seu jeito. Vai ser tudo agora para o Senhor. Veja tudo mudar. Veja tudo mudar. Não tem uma oração mágica, apenas uma consagração verdadeira. Você chega, entrega, Ele recebe, pelo nome de Jesus, com as suas palavras, mas precisa ser honesto. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui no seu altar. Altar porque é onde nós nos consagramos, é onde o Senhor recebe nossa adoração, é onde o seu Filho derrama seu sangue sobre nossas cabeças, sobre nossas vidas, sobre tudo que somos. E queremos, Pai, precisamos, clamamos, Pai, que Tu nos dês a nova vida. A vida pela qual seu Filho morreu, a vida pela qual o Senhor o entregou, a vida pela qual o sofrimento gerou pagamento, para que pudéssemos ter acesso. Pai, queremos ser a imagem e semelhança do Senhor. Queremos que o mundo Te veja em nós. Queremos viver algo novo. Queremos ser libertos daquilo que o mundo jamais viu, Pai. Desconecta-nos, Pai, dessa realidade que tenta nos aprisionar, seja na carne, seja no diabo, seja no mundo. E nos conecte ao Senhor, Pai. Oh, Senhor, quantas vezes eu já vi o diabo tentando impedir que nós possamos ouvir a Sua voz, que possamos render-Te glórias e nos deleitarmos na presença do nosso Pai. Quantas vezes o diabo tentou impedir que nós recebêssemos a orientação que mudaria a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Pai, quantas vezes eu vi o diabo tentando nos enganar, dizendo que a vida dele é mais legal, que as roupas dele são mais legais, que a morte dele é mais legal do que a sua vida, Pai. Nós acreditamos. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós por isso, Pai querido. Em nome de Jesus, toma tudo, Pai. Perdoa-nos porque somos tão arrogantes, achando que sabemos o que é melhor para nós, quando na verdade nós nem sabemos quem somos, Pai querido. Em nome de Jesus, não leva em conta os tempos da ignorância, Pai. Toma-nos em Tuas mãos. Leva-nos para um lugar mais alto, Pai. Leva-nos para viver a realidade do céu, Pai querido. Queremos habitar na Tua presença, desfrutar da Tua graça, do Teu amor, que é o vínculo da perfeição da Tua paz, Pai querido. Queremos que essas cadeias que hoje estão aprisionando pessoas, que estão separando famílias, possam se quebrar, Pai, e nós vivamos o vínculo da perfeição, que é o amor, que é o Seu Filho, que é a realidade do céu, Pai querido.
dá nova vida. Restaura pessoas aqui, Pai, nesta noite. Restaura casas, restaura ministérios, Pai querido. Restaura o amor nos corações, a começar em mim. Em nome de Jesus, Pai querido, entregamos tudo a Ti. E cremos que o Senhor recebe, que o Senhor nos recebe, e que o Senhor nos concede mais. O que olho nenhum viu, o que ouvido nenhum ouviu, o que jamais penetrou o coração humano, são as coisas preparadas pelo Senhor para aqueles que o amam. E eu te amo, Pai. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tudo é pedra se não tem a Ti. Foi bênção demais. Quem gostou de vir aqui nessa noite? Quem vai estar aqui amanhã? 7h30 para a gente fazer uma vigília? Vamos, pastor, começar aqui. O pastor já fala 9 horas da madrugada, né? Não vou me estender. Eu quero agradecer demais o Melfi, o pastor Mateus, a sua mãe, que se disponibilizaram a vir de Brasília para trazer essa palavra nessa noite, que foi peia, mas foi uma peia de Deus. Foi peia dos céus. Muito obrigada aos irmãos pela paciência também, por ter vindo prestigiar. Amanhã, nós temos o nosso café da manhã, a partir das 8 horas. Venha, traga lá o seu pãozinho também, que a gente inteira aqui e come todo mundo junto. Beleza? Que, como a palavra diz, é bom que os irmãos vivam em união. E daí teremos a nossa... nós não teremos escola dominical, né? Teremos o culto às 9 da manhã com o nosso preleitor internacional, pastor Yamandro. E amanhã, às 18h30, teremos o nosso culto à noite aqui, tá bom? Eu conto com a presença de todos, convidem mais pessoas e vou convidar o pastor aqui para estar encerrando, orando, fazendo a nossa bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Abençoa quem está perto de você aí. Abençoa essa vida aí. Deus abençoe que essa criatura esteja on para o Senhor e off para o mundo e para o cão. Fala aí, acorda para Jesus, crente. Bora. O Melf, brigadão pela força derramada a presença de Deus, viu? Manda um cheiro pro pastor Marcivon, gente boa. Gente boa demais. Muito bom ter vocês aqui, sempre aqui, né, meu amigo? Bênção, viu? Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Quero parabenizar desde já, né, a equipe de ornamentação, tudo lindo aqui. Tá? Ainda tem algumas camisas para vender, quem quiser, tá? É bom que a gente evangelize o povo com esse uniforme aqui, ficou muito bonito. Parabéns à nossa liderança aí da juventude. Bora aplaudir esse casal lindo aqui, bora, bora. O Eduardo e a Gabriela, casal abençoado. A parte lindo não foi para o Eduardo, né? Mas é esforçado o galego. O importante é a saúde, né? Amém. Povo de Deus, amanhã estaremos aqui, teremos o nosso café da manhã às 8 horas, 9 horas teremos continuação do nosso congresso e à noite o pastor Mateus vai estar de volta trazendo a palavra para a gente aqui, tá certo? Então, se na sua igreja o seu pastor dispensar, venha. Se ele precisa de você, faça o favor, não venha, vá ajudar o pastorzão lá, que ele precisa também de você, em nome de Jesus, tá bom? Estenda as mãos e diga, eu estou abençoado em nome de Jesus. Pai amado, foi maravilhoso estarmos na tua casa para te adorar, buscar a tua presença, louvar o teu nome, porque tu és digno de todo louvor e adoração. Que a nossa vida seja uma constante adoração, como resultado de andarmos na presença do Senhor. Abençoe o pastorzão trouxe essa palavra tão maravilhosa aos nossos corações. Que ele, sua mãe, seu amigo voltem em paz para o seu lar. Abençoe o Melf, esse ministério de louvor maravilhoso, que o Senhor derrame a tua graça sobre esse povo lindo, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, abençoe cada um dos queridos irmãos aqui, a equipe de multimídia, o pessoal de eventos, de ornamentação, que o Senhor derrame a tua graça sobre todos, e que no final de tudo, vidas sejam transformadas pelo agir do Espírito Santo, para o louvor da tua glória. Nos concede uma noite de paz e de bênção, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, e a vitória é nossa. Aplaude o Rei, Ele vive. Deus abençoe a todos.